Olá, muito boa tarde. Hoje olhamos já a liturgia que chega em dia de domingo, terceiro do tempo pascal, mas também a semana que entra e que é de oração pelas vocações. É por isso também que está entre nós o padre José Mário Martins, que é o reitor do Seminário Menor de Braga e que esteve envolvido na elaboração dos materiais de apoio a esta semana de oração. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco no programa Eclésia. Na realidade, neste próximo domingo, dia 5 de maio, inicia-se esta semana de oração pelas vocações. Que materiais são estes que coordenou, que procuraram preparar, não é, para servirem de apoio, ao fim e ao cabo, de norte a sul do país durante estes próximos dias? Obrigado, Henrique, pelo convite, por estar aqui hoje. Os convites dirigem-se a uma semana, à 56ª, aliás, Semana de Oração pelas Vocações, a pedido da Comissão Episcopal para as Vocações e Ministérios, para produzirmos alguns elementos, alguns instrumentos, alguns subsídios, alguns materiais que possam ajudar a Igreja Portuguesa, nomeadamente, a viver esta semana de um modo diferente, ajudando cada cristão, cada batizado, cada pessoa a perceber a incontornável dimensão vocacional da vida de todos, da vocação de todos, de uma vocação que diz respeito a todos e que acaba por determinar o caminho de cada pessoa, de cada cristão. Estamos a falar de um guião que pode ser descarregado, que pode ser impresso, que está disponível para comunidades cristãs, para professores de educação moral e religiosa católica, enfim, tem uma versatilidade grande para ser adaptado a diversos momentos, a diversas circunstâncias. Sim, nós procuramos, portanto, a equipa responsável pela elaboração desses subsídios procurou produzir um conjunto de subsídios que pudessem abarcar todas as realidades possíveis, de modo que cada um possa aproveitar aquela que poderá ajudar mais à vivência desta semana. E por isso é que neste leque de 16 propostas, cada uma com a sua especificidade, podemos tocar cada coração, tocar cada realidade, nas mais diversas realidades e circunstâncias, desde a vida paroquial, à vida escolar, à vida ao mundo da cultura, até ao mundo juvenil, ao mundo dos adultos. E ao descarregarmos esses diversos subsídios, poderemos perceber a especificidade de cada um e aquilo que cada um poderá também aproveitar a partir daquilo que lhes é proposto. Numa semana de oração pelas vocações, o que é que se pretende? É criar espaço, ocasião, para que, de forma muito especial, os jovens criem condições na sua vida para refletir, aprofundar, às vezes interrogações que trazem pequenas inquietações que às vezes os levam até a olhar, a colocar a possibilidade de uma vida mais empenhada em igreja, de maior compromisso, é isso? Sim, é exatamente isso. Aliás, foi essa a preocupação que presidiu à escrita da mensagem do Santo Padre para esta semana, intitulada A Coragem de Arriscar pela Promessa de Deus. Aliás, um cenário, um imaginário bastante conhecido nosso, de nós portugueses, e que nos pode ajudar a perceber precisamente esse dinamismo da vocação. Desde logo o jovem, que, aliás, o Papa utiliza uma expressão curiosa que é a expressão paralisia da normalidade, e a partir daí que ele constrói todo o texto, e nós entendemos a paralisia da normalidade como aquele jovem que está na praia, descansado, sentado na sua cadeira, debaixo do seu guarda-sol, ou até mesmo como os discípulos, e agora focando um pouco o Evangelho, a partir do qual o Papa também escreve a mensagem, o Evangelho de São Marcos, no primeiro capítulo, capítulos 14 a 20, em que Jesus encontra os seus discípulos e até estavam a fazer uma coisa ótima, estavam a lançar as redes ao mar, mas aqui com uma particularidade, que estavam a lançar as redes na praia. E quem lança redes na praia provavelmente não vai apanhar muitos peixes. E é esse desafio que o Papa quer lançar, ou seja, que cada jovem se coloca à escuta de Deus, que chama para alguma coisa,
o jovem que é desafiado a arriscar a sua vida, a sentir esta coragem de arriscar por algo maior. E depois, sim, adentrar-se mar adentro, percebendo que vai encontrar dificuldades, que vai encontrar tempestades, que vai encontrar ondas maiores, mas que pela força da promessa de Deus, e a promessa de Deus é precisamente este convite que o Senhor faz a todos os jovens e a todas as pessoas para serem pescadores de homens em alto mar, sempre com a confiança depositada nele, encontrarem a sua vocação, que é este sonho maior, assim chamado pelo Papa, que é o sonho que Deus sonhou para cada um de nós e o sonho que cada um de nós também é desafiado a acolher no seu coração e na sua vida. Para além de responsável pela pastoral vocacional em Braga, é também o reitor de seminário menor e que jovens lhe vão chegando ao seminário. Que gente é esta que quer dar um passo, que quer estudar, aprofundar a sua vocação, que chegam hoje, estes jovens das redes, do ambiente digital, já muito diferente daquilo que era a juventude de há umas décadas atrás? Sim, os jovens que nós acolhemos nos seminários, e quem diz nesta vocação sacerdotal, diz noutras vocações, ao matrimónio, à vida religiosa, à vida laical, mas concretamente estes jovens que estão a despertar para esta vocação e que se sentem chamados pelo Senhor para esta vocação ao sacerdócio, são jovens do nosso tempo. Portanto, são jovens que também contactam, em certo sentido, nos mais diversos ambientes, com esta, entre aspas, paralisia da normalidade, mas que ao mesmo tempo também se colocam à escuta e, portanto, percebem que o Senhor os chama para algo maior e, por isso, não têm medo de arriscar, não têm medo de perceber que é necessário sentir uma coragem diferente para perceberem o que é que realmente o Senhor espera deles e, quem sabe, se essa vocação ao sacerdócio não é algo que eles vão concretizar, não é um apelo que eles já sentem e que querem continuar a desenvolver e a ver crescer na sua vida para um dia poderem servir a Igreja também deste modo. E essa paralisia da normalidade e a instituição seminário, falar dos seminários, falar dos conventos, destas casas que acolhem quem pondera ousar um itinerário diferente na sua vida, também têm diante de si este desafio de se adaptar a um mundo que é radicalmente diferente, não é? São realidades que também não podem estar fechadas, que devem estar num diálogo contínuo. Sim, eu diria que nós, mundo, temos um. Temos o mundo em que habitamos e é esse mundo que nós queremos continuar a habitar e fazer algo para que ele se torne cada vez mais habitável, se assim quisermos. E por isso também é importante que os nossos jovens, e esta semana poderá ajudar precisamente a isso, que os nossos jovens conheçam todas as realidades. Porque hoje fala-se muito na crise de jovens para o sacerdócio ou para a vida consagrada, mas se repararmos também será importante investirmos cada vez mais em todas as vocações, mesmo na vida matrimonial, na vida de consagração laical, mas concretamente em relação à vocação religiosa e à vocação ao sacerdócio, aliás, um dos subsídios que nós procuramos e que entendemos que seria útil para os nossos jovens, para os nossos cristãos, é precisamente dar a conhecer o que é um seminário, o que é uma casa religiosa, porque ainda hoje, no século XXI, há muitas pessoas que não têm a melhor imagem destas casas e pensam que um seminário é uma casa com paredes pretas e com janelas com grades imensas, ou um convento, mas não, um seminário é uma casa onde habitam jovens que frequentam uma escola e que, ao mesmo tempo, também têm esta formação, eu não diria complementar, porque não se trata de uma formação complementar, mas de uma formação que os ajuda a crescer de forma equilibrada a todos os seus níveis, em todas as dimensões. Muito bem. Na sua mensagem para esta Semana das Vocações, o Papa usa a expressão não ficar na praia com as redes na mão. Vamos então avançar para a análise da liturgia deste terceiro domingo da Páscoa, escutando o Evangelho de João, que nos narra precisamente este episódio. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João.
Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: "Vou pescar." Eles responderam-lhe: "Nós vamos contigo." Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: "Rapazes, tendes alguma coisa de comer?" Eles responderam: "Não." Disse-lhe Jesus: "Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis." Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora." Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: "Quem és tu?", porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes?" Ele respondeu-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe Jesus: "Apascenta os meus cordeiros." Voltou a perguntar-lhe a 2ª vez: "Simão, filho de João, tu amas-me?" Ele respondeu-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe Jesus: "Apascenta as minhas ovelhas." Perguntou-lhe pela 3ª vez: "Simão, filho de João, tu amas-me?" Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez se o amava. E respondeu-lhe: "Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo." Disse-lhe Jesus: "Apascenta as minhas ovelhas." Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas para onde querias, mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: "Segue-me." Padre Mário, aqui a questão é reconhecer o ressuscitado, não é? Num primeiro momento os discípulos ficam algo confusos, mas depois há determinados gestos que os levam a identificar então este Jesus que se aproxima deles. Sim, exatamente. Eu penso que esse é precisamente o centro deste Evangelho, que acaba por nos referir qual é a atitude, ou qual deve ser a atitude do verdadeiro discípulo, que é o mesmo que dizer do verdadeiro homem chamado a realizar um projeto de santidade com Jesus. E começa logo por nos dizer que apontar 2 atitudes que devem caracterizá-lo. Eu diria que a primeira nos surge logo no início, quando, a partir do resultado da pesca realizada durante a noite. E que depois nos diz que
o verdadeiro discípulo é aquele que pesca à luz do dia. Ou seja, é aquele que não conta apenas com o seu esforço humano, mas é alguém que parte para a missão a partir e com a luz do ressuscitado dentro dele para poder partilhar com os outros. E depois uma segunda atitude ligada a esta é quando nós percebemos que os discípulos aparecem tristes, em consequência precisamente de não terem apanhado nada, e eles aparecem tristes precisamente por aquilo que referiu, pelo facto de ainda não terem reconhecido Jesus, ou seja, Jesus ressuscitado, ou seja, pelo facto de eles terem confiado apenas neles até aquele momento. Portanto, esta pesca pode ser a ação evangelizadora da Igreja, não é? Não se pode fazer a solo, não é entregue apenas aos homens, mas com a presença do ressuscitado entre eles. Só assim é que é eficaz e frutuosa, não é? Pela riqueza de peixe que apanharam depois. Sim, exatamente. Esta pesca, este relato é um relato simbólico, simbólico. Aliás, nós percebemos isso até pelo facto de Pedro ter convidado alguns discípulos que nem sequer estavam habituados a estas lides da pesca, alguns sim, mas outros não, e por isso mostra-nos que de facto é um relato simbólico, que a imagem desta igreja que é desafiada a entrar pelo mar e a pescar não apenas estes peixes, como nos relata o texto, mas pescar homens, isto é, sermos capazes de lançar as redes, não apenas ali junto à praia, mas no mar, com as tais dificuldades, mas onde também se realiza esta ação evangelizadora da Igreja. E é um bocadinho que está em causa com esta semana de oração pelas vocações consagradas. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra-nos já uma comunidade cristã que se começa a organizar, não é? E a crescer, digamos assim. Sim, exatamente. No fundo é uma comunidade que as primeiras comunidades onde o testemunho daqueles que presenciaram tudo isso leva a que eles sejam também testemunhas na sua vida. Nós e o Espírito Santo, diz-nos o texto. No fundo, é aquilo a que qualquer pessoa chamada a seguir Jesus deve fazer, que é, a partir do momento em que se sente cheia de Deus, sente-se incapaz de o calar na sua vida. E por isso, ao sentirmos este Espírito de Deus em nós somos somos convidados a levá-lo aos outros, somos convidados a partilhá-lo com os outros, para que os outros possam também viver a mesma alegria que nós já vivemos. O cristão deve antes obedecer a Deus, mais a Deus do que aos homens. Portanto, é uma expressão desta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e lá está o sublinhar deste posicionamento que se deve ter, não é? Sim, são os novos critérios, claro, que se adquirem a partir do momento em que nós nos sentimos cristãos que querem pescar e que se sentem capazes de pescar à luz do dia a partir deste ressuscitado que está em nós e que queremos também levá-lo aos outros. A segunda leitura do Apocalipse fala-nos de um cordeiro imolado que vence a morte. É sempre figurativo este livro, mas que nos remete também para uma proximidade dessa figura de Cristo, não é? Morto na cruz. Sim, exatamente. Ou seja, mostra-nos que, de facto, a centralidade da vida e da missão evangelizadora da Igreja é este novo cordeiro pascal. É a partir dele que a ação eclesial deve girar e é a partir dele que cada um de nós, na sua vocação específica, na sua missão específica, em igreja, enquanto batizado, deve desenvolver e percorrer este caminho que é chamado desde o dia do seu batismo e que deve continuar nas ações mais diversas e na nossa vida concreta do dia-a-dia. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Quem está atento agora a as leituras vai percebendo e familiarizando-se com uma igreja que se está a organizar, não é? É o início. Os Atos dos Apóstolos, só pela expressão, indicia isso, não é? Mas é uma igreja nos seus primeiros tempos e é assim que tudo começou. Sim, exatamente. E nós percebemos, pelos diversos textos dos Atos dos Apóstolos e de outros escritos também, que de facto a Igreja
primitiva, a igreja dos primeiros séculos, desde Jesus Cristo e os apóstolos, até aos primeiros anos até da história do cristianismo, era uma igreja que nós mesmo hoje reconhecemos como uma referência muito forte, que depois, ao longo dos séculos, foi fazendo o seu caminho, foi encontrando obstáculos, mas também os foi superando, e ainda hoje continua a fazer esse caminho, mas sempre com essa referência na sua origem, na sua fonte, que é a pessoa de Cristo, morto e ressuscitado, aqueles que primeiramente contactaram com Ele, a referência do estilo de vida dos primeiros cristãos e aquilo que eles ainda hoje significam para nós e que devem ser para nós ainda uma grande marca para podermos orientar ainda hoje, passados tantos séculos, a nossa vida e a vida da Igreja. Claro, é muito inspirador estes primeiros tempos das primeiras comunidades cristãs, não é? A forma também como, e aí a radicalidade nova deste Evangelho que se abre a todos os povos, não é? Não é exclusivo do ambiente judaico, embora nasça nesse contexto a Igreja, mas que imediatamente começa a abrir, não é? A todos os povos daquela região. E isso acaba por ser também o desafio que se coloca hoje às nossas comunidades, que não devem ser fechadas, mas abertas, inclusivas, não é? Sim, exatamente. E esse é que é o caminho feito e que ainda hoje está a ser feito e continuará a ser feito, é precisamente esse. A Igreja foi instituída por Jesus e depois foi a partir de poucos que ela começou a criar esta rede de missão, esta rede de evangelizadores, de modo que uns possam e sejam capazes de passar esta mensagem de beleza, esta mensagem de salvação, esta mensagem de Jesus Cristo a outros, de modo que a profundidade da mensagem nunca se perca e possa ser alargada a todos. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós no programa Eclésia. A terminar, recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Passa na Antena 1 pelas 22h45. Boa tarde, bom fim de semana.